graça e paz a todos e todas. Já demos aí início ao nosso estudo bíblico. Quero te convidar para estar conosco nessa noite, que você possa desejar estar conosco, aprendendo, né? Como eu tenho dito, aprendendo para melhor servir ao Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que o Espírito Santo possa, em nome do Senhor Jesus, estar com você. E hoje nós vamos estudar um pouco, conversar um pouco sobre legado espiritual, né? Como tem sido aí a nossa caminhada espiritual na Terra. Que tipo de legado nós temos deixado, né? Como nós temos deixado aí os ensinamentos do Senhor. E eu queria que você viesse fazer parte desse tempo aí, que você pudesse estar conversando, pudesse estar fazendo perguntas também. E a gente pensa que o nosso Deus, ele tem coisas maravilhosas para nos ensinar, e o nosso Deus quer fazer de nós um grande legado nessa terra, um grande instrumento dele, para poder fazer com que gerações e gerações possam continuar falando do amor, falando das maravilhas de Deus, que as gerações futuras possam lembrar de nós. Nosso objetivo aqui é esse, é fazer com que a palavra do Senhor continue sendo pregada, continue sendo anunciada em todos os lugares onde nós formos. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. E por isso eu escolhi esse tema, para a gente poder conversar sobre legado. Como a gente deixar um legado, como é que a igreja pode fazer para deixar um legado na comunidade, um legado na sua casa, na sua família, um legado. Você pode agora, quando eu falo em legado, lembrar de alguém. Você pode lembrar de uma pessoa que você aprendeu muito com ela. Talvez não é uma mãe, um pai de carne, mas é uma mãe espiritual, um pai, né? Alguém que pregou para você, que falou do amor de Cristo para você. Então eu quero que você seja bem-vinda, que você se sinta aí bem à vontade no nosso meio, e que você possa aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nós temos aí vários temas. Nós vamos falar sobre ter o legado, e depois vamos também falar sobre uma geração que não deixou legado, né? O que nós não precisamos fazer para que não aconteça conosco como aconteceu com alguns, né, que não conseguiram deixar um legado. Porque nós precisamos entender que nós somos instrumento de Deus nessa terra, instrumentos que marcam a vida das pessoas, né? E desse instrumento tem que sair um som bom, tem que sair o som de Deus, né? O som que nos faz, que faz as pessoas se sentir felizes, que faz as pessoas se sentir alegres, o som de Deus que vem para mudar, o som de Deus que vem para transformar. Amém? Então nós vamos dar início. Eu sei que todos vocês têm alguma coisa para fazer em casa, né? As mulheres, os homens, por mais que nós estamos em tempo de pandemia, mas nós sempre estamos correndo com alguma coisa, né? Hoje mesmo o dia da pastora foi super corrido, foi corrido demais, mas graças a Deus eu consegui visitar 6 famílias e isso para mim é muito gratificante. Poder, mesmo que de longe, sem dar aquele abraço, né, sem dar aquele cheiro, mas poder ler uma palavra, poder compartilhar um pouquinho, ouvir um pouquinho, conversar com as pessoas, isso para mim é muito importante. E graças a Deus hoje a pastora conseguiu fazer isso, porque a gente não pode estar fazendo sempre, né? Vocês sabem que nós estamos aí em pandemia e eu consegui hoje, isso foi muito bom, né? E você, igreja, que desejar uma visita da pastora, chama a pastora, tá? Porque quem tá chamando, a pastora tá indo. Até quem não tá chamando, eu tô indo também, chegando de surpresa, hein? Posso chegar na sua casa de surpresa a qualquer momento, para tomar um cafezinho e conversar, tá bom? Deus abençoe. Vamos então lá. Começando, nós vamos hoje trabalhar um pouquinho o Salmo 78. Nós temos vários, eu poderia estar falando de Timóteo, poderia estar falando de Paulo, poderia falar de vários personagens bíblicos para a gente poder falar de legado. Mas eu quero falar
sobre um legado de uma geração, de toda uma geração. Então eu queria te convidar para a gente estar meditando no Salmo 78. Nós vamos ler apenas 7 versículos e vamos trabalhar em cima desses 7 versículos e depois a gente vai continuar no decorrer do mês, né, trabalhando outros temas dentro dessa questão de legado. Então, que você possa ir junto comigo, né? Você pode também compartilhar, o pastor André está ali no outro computador. Então, se você quiser falar, se você quiser pedir uma oração, se você quiser também dar uma opinião, fica à vontade, tá bom? Que ele vai estar ali respondendo e também vai estar atendendo você. Então, vamos lá, Salmo 78, eu vou ler somente até o 7. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca. Publicarei enigmas do passado. E o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Nós contaremos à próxima geração os feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu leis. Olha que lindo. Em Israel, o nosso Deus, nós temos uma lei, a lei do nosso Deus. E ordenou os nossos antepassados que a ensinasse a seus filhos. Ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos. De modo que a geração seguinte a conhecesse. E os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão. Eles vão colocar, né, contando os feitos do Senhor, eles vão colocar a confiança em Deus. Por que eles vão colocar a confiança em Deus? Porque eles ouviram, alguém contou, alguém fez com que essa pessoa tivesse confiança em Deus. E não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Este salmo é um salmo que ele conta os feitos. Ele conta um pouco, ele fala um pouco sobre o que Deus fez na vida de algumas pessoas e o que ele fez numa geração durante, né, se você for estudar, mais de 400 anos. O povo de Israel, ele viveu debaixo de um legado, ele ouviu e aprendeu. Só que esse povo, ele tinha como princípio repassar. Ou seja, ensinar outras pessoas. Não deixar que os feitos do Senhor morressem, não deixar que as maravilhas, né, como fala aqui, as maravilhas que o Senhor fez ficassem esquecidas. Legado. O que é legado? Quando nós falamos de legado, nós estamos falando de algo que é deixado para o outro. Aquilo que nós transmitimos a outra pessoa ou a outra geração. Então, eu estou numa igreja hoje que ela tem 62 anos. Então, ela tem um legado muito grande. Quando eu chego na igreja, que eu encontro, hoje visitei a dona Clarice. A dona Clarice, ela já vem de uma geração, ela já deixou o legado para os seus filhos e assim por diante. Então, por que ela está até hoje, né? E ela fala assim que a maior tristeza dela, ela não poder ir na escola dominical. Porque o domingo para ela é o dia dela se levantar e ir para a igreja. Mas alguém ensinou isso para ela. Alguém fez com que ela aprendesse sobre isso, né? Então, esse legado, ele é transmitido. Ele é transmitido. E hoje a gente vê uma igreja de 62 anos que está firme, está de pé. Por que ela está de pé? Porque a geração passada conseguiu repassar as maravilhas de Deus. A geração passada conseguiu ensinar, né? A geração passada conseguiu falar dos grandes feitos do nosso Senhor. Então, irmãos, o legado é isso. O legado é a gente transmitir, né? E aí eu pergunto para você, qual legado você tem
deixado ou você tem ensinado para as pessoas, para os seus filhos? Talvez você diz, pastora, mas eu não tenho filho. Você pode não ter um filho carnal, um filho seu, mas você pode ter um amigo que pode se transformar em um filho espiritual. Você pode ter alguém também que você pode começar a ensinar e a falar das grandes maravilhas, dos grandes feitos do Senhor e fazer com que esse legado fique firmado no coração e na mente de alguém, né? Todos nós podemos ter um filho espiritual. Eu digo filho espiritual porque geralmente a gente tem aquele amor mesmo, aquele carinho, e mesmo não sendo filho, a gente começa a trazer para junto, a gente faz amizade. Então, não existe assim, você precisar passar o legado apenas para o teu filho. Não, o legado a gente passa como uma igreja. E eu quero falar disso, de legado espiritual. Qual legado a Igreja Metodista em Cubatão tem deixado? Qual legado a igreja que você está me assistindo hoje tem deixado para a próxima geração? Como é que nós estamos tratando da verdade de Deus, dos princípios de Deus? Esse legado tem sido tratado com amor? Esse legado do nosso Deus Todo-Poderoso, ele tem sido tratado com verdade? Né? A palavra que nós lemos aqui, ela fala muito claro que nós precisamos contar, nós precisamos falar. Em Israel havia uma tradição, né? Há uma tradição de transmitir o conhecimento oralmente, ou seja, contando, né? Contando as histórias, contando os conhecimentos. Não ficava, meu irmão e minha irmã, escondido. As maravilhas do Senhor, ela era contada, ela era repassada. E eu quero dizer uma coisa para você, não é possível receber um legado, que nós não ouvimos. Nós só vamos transmitir e aprender e também enraizar em nossos corações, na nossa mente, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. Eu fui para a igreja, eu já estava casada. Então, quando eu era criança, eu não tive esse legado dos meus pais, da minha mãe, que eu fui criada apenas pela minha mãe. Então, eu não tive um legado porque a minha mãe não era da igreja, ela não era cristã, né? Ela era espírita. Então, em casa não ensinava, não sentava, como fala em Deuteronômio, sentava ali na roda e ali começava a contar histórias de Jesus. Não, eu não tive isso. Porém, irmãos, quando eu fui para uma igreja, a Igreja Metodista em Jardim Ângela, ela transmitiu esse legado na minha vida. E hoje, se eu posso dizer que eu tenho uma tradição, eu posso dizer para você que a minha fé enraizada em Cristo Jesus é porque a igreja que eu fui, ela não deixou de transmitir o legado para a próxima geração. Foi uma igreja que me ensinou muito, uma igreja que eu aprendi o beabá, né? Tomei o leitinho, depois eu tomei o caldinho mais grosso, até chegar na feijoada. E de lá eu vim para a faculdade, mas eu não tive um legado quando eu era criança. Espiritual eu estou dizendo, né? Falando de Cristo, falando de Jesus. Mas eu tive uma igreja, e eu quero que você pense nisso. A importância da igreja de Cristo ter a escola bíblica, ter a escola dominical, né? Talvez você não chame escola dominical, mas uma escola bíblica. A importância da igreja ensinar para a próxima geração os grandes feitos poderosos do nosso Deus. Esse salmo, ele mostra como a gente deixar um legado. O versículo 4, ele diz assim: contaremos, ou seja, diremos, nós vamos falar, né? Vamos contar os grandes feitos do Senhor. Ele também fala das maravilhas que ele fez. Quando você conta, meu irmão, das maravilhas que o Senhor fez, né? Quando você começa a falar da história de Moisés, falar da abertura do mar. Você está ali para uma pessoa que é leiga, uma pessoa que está aprendendo. Eu quero que você saiba disso. Não tenha vergonha de repetir talvez histórias. Falar, nossa, mas a gente já estudou isso várias vezes. Repete, meu irmão. Fala. Tente deixar um legado importante na vida de alguém.
Talvez a pessoa que você está ensinando ou que você está falando não sabe, não entende direito. Eu fui para a igreja, eu estava com 22 anos. Então, 22 não, 25 anos. Eu não tinha assim muito conhecimento de nada. Eu não sabia nem quem era Jesus. Eu falava, quem que é esse Jesus? Alguém precisou me ensinar sobre esse Jesus. Alguém precisou colocar em prática, irmãos e irmãs, o contar, o discipular, o ensinar, para que eu hoje tivesse esse legado. Diante da lei de Deus, meu irmão e minha irmã, não há espaço para uma atitude neutra. Quando nós entendemos que nós temos um Deus, nós temos uma fé, você que é mãe, você que é pai, se nós temos uma fé, nós não podemos achar que a nossa atitude de crer em Jesus, ela tem que ser neutra, ela não é neutra. Né? Ela tem um caminho, ela tem uma verdade. Olha o que diz lá no livro de Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu creio, estarão no teu coração, no meu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. O povo de Israel fazia assim, eles sentavam onde eles estavam, reuniam ali, eles começavam a contar os feitos de Deus. E andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também os atará por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. O legado espiritual, irmão, de um cristão, ele é feito por meio da ação de alguém. Se hoje eu tenho um legado espiritual, se hoje eu aprendi sobre Jesus, se hoje eu aprendi sobre o amor, se hoje eu aprendi sobre a paz, é porque alguém falou para mim, alguém me ensinou. E se essa pessoa não me ensinasse, quando eu cheguei na igreja, eu era super difícil. Eu era uma pessoa que quando dava sexta-feira, sexta, sábado e domingo, era festa pra minha vida. Era samba, era bebida. Jesus, quem é Jesus? Eu não sei quem é ele. Mas alguém teve paciência de sentar comigo e falar, olha, Jesus é assim, Jesus é esse. A igreja que eu fui, a igreja metodista em Jardim, aquela igreja do meu coração, a igreja que eu amo, foi a minha mãe espiritual. Então eu quero dizer para você, a igreja que você está, ela tem uma responsabilidade muito grande na comunidade que ela está, né? Hoje nós estamos aí com toda essa questão de não poder ter o culto no espaço da igreja, mas nós não podemos deixar de repassar o legado. E se nós temos hoje a internet, nós precisamos ensinar. Nós precisamos ensinar porque o legado é a palavra de Deus, nós precisamos deixar ele para a terra. O legado espiritual de um cristão não pode ser contrário à lei e aos princípios de Deus. Por quê? Por que não pode ser contrário nem à lei e nem aos princípios de Deus? Porque ele tem caráter permanente. O legado deixado por Deus, irmãos e irmãs, ele tem caráter permanente. Ele não muda. Não dá para deixar os princípios de Deus. Eu quero dizer para você, o perdão, o amor. Nós precisamos aprender com o nosso Deus. Domingo eu preguei e eu falei sobre o Espírito Santo, que a gente sozinho não consegue. O Espírito Santo é que vai nos ensinar a amar. É o Espírito Santo que vai nos ensinar a perdoar. E eu falei sobre Simeão, que era um homem cheio do Espírito Santo. E porque ele era cheio do Espírito Santo, ele conseguiu esperar para ver Jesus, para ver a vinda de Jesus. Ele conseguiu esperar para ver o milagre acontecer. Isso, eu preciso ensinar esse legado para as pessoas, de esperar para ver as maravilhas de Deus, de ter certeza que o nosso Deus, ele é poder, né? Ele faz. Irmãos e irmãs, não dá para deixar um legado que não tenha, né, um legado onde Deus trabalhe, um legado onde a mão de Deus age, um legado onde o poder de Deus está conosco, sem fé. Nós precisamos ter fé no Deus Todo-Poderoso. E eu quero que você pense uma coisa. Talvez você hoje não tenha muita paciência com as pessoas que não conhecem Jesus, com as pessoas que não estão no caminho, ou então você acha que para a pessoa servir a Deus ela precisa ser totalmente certinha, fazer tudo direitinho. Mas não é isso, irmãos. Sabe o que nós precisamos? Pregar a palavra em amor. Nós precisamos contar os feitos do nosso Deus. Nós precisamos contar as grandes maravilhas que o nosso Deus faz.
E quando essa pessoa vem, se achega e ela começa a viver essas maravilhas, ela quer conhecer mais desse Deus. Aí tudo vai acontecendo. Vai acontecendo. Quando nós transmitimos o conhecimento que temos sobre Deus, nós estamos deixando um legado a alguém. Você tem deixado um legado? Você que é pai, você que é mãe, você tem inculcado, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui na Igreja Metodista em Cubatão, e tenho conversado bastante com o Glauco. E o Glauco, tudo que ele fala alguma coisa que a mãe dele ensinou. E eu falo, coisa linda, né? Tudo que ele fala, não, minha mãe falou que era assim. Não, mas a minha mãe, quando eu ia dar o dízimo, que eu estava naquela luta para dar o dízimo, a minha mãe sentou comigo e falou assim, assim, assim. Então ele começa a falar aquelas coisas, eu falo, que coisa linda. Isso é legado. É legado. Então hoje ele é uma pessoa que tem temor. Hoje ele é uma pessoa que acredita nas maravilhas de Deus. Hoje ele é uma pessoa que cuida das coisas de Deus com amor. Mas por quê? Ele teve alguém que ensinasse para ele. Ele teve alguém que falava, filho, vem aqui, né? Como ele falou, que às vezes ela puxava a orelha dele mesmo, que ela chegava junto e eu falo, oh, glória. Por isso que hoje você tá essa bênção, meu filho, porque você teve alguém. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sido uma pessoa importante na vida de alguém? Alguém que às vezes não sabe o que fazer, não sabe como fazer, e você tem experiência, você já teve experiência com o próprio Deus, você sabe que Deus ele pode mudar a vida de algumas pessoas, você sabe que Deus ele pode fazer também na vida das pessoas, né? Porque quando nós fazemos isso, a palavra diz no versículo 7 que quando isso acontece, quando a gente começa a falar, a transmitir o legado para as pessoas, nós temos como resposta o quê? Essa pessoa vai pôr a confiança em Deus. Ela vai falar assim, olha, é verdade, a palavra disse lá, porque a irmã me ensinou assim, eu fui lá na escola bíblica e eu aprendi assim, então a minha confiança, ela tem que estar em Deus. A pessoa vai aprender, meu irmão e minha irmã, a confiar em Deus, porque nós falamos desse Deus. Só que para ela aprender a confiar em Deus, alguém tem que falar. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, para ter experiências com esse Deus. Você que já conhece a palavra de Deus, você que já está numa igreja há muito tempo, use o seu talento, o seu dom para transmitir, para deixar legado. Para que o mundo conheça o nosso Deus, para que o mundo conheça as maravilhas do nosso Deus. A sua igreja hoje, ela tem, né? Eu posso falar da minha igreja, que eu vim, como eu estou dando alguns exemplos da Igreja Metodista em Jardim Ângela, que ela deixou e deixa legado a cada momento, a cada tempo, né? Nós hoje vemos lá outras pessoas novas sendo pastores, já começando um novo ciclo. O que é isso? É porque não deixaram de pregar, não deixaram de dar os estudos, não deixaram de falar, continuam falando até hoje e não perde a oportunidade, né? As células é um instrumento de Deus muito grande para criar legados, né? Hoje a gente percebe que as pessoas sentem falta. Por que elas sentem falta da célula? Porque a célula, eu sempre disse, né? Eu sempre fui líder de célula de mulheres, é o lugar onde a gente chega para conversar. E eu falava assim, olha, aqui você pode chorar, você pode dar risada. Tem dia que a mulherada vai só chorar aqui. Elas chegam na célula para ouvir a palavra, mas uma já vem com problema, outra já vem cansada. E aquele lugar ali, irmãos, é para a gente ouvir e fazer como fala em Deuteronômio, né? Assentar ali numa roda e começar a falar os grandes feitos do Senhor. E naquele momento, às vezes, a gente chora, a gente dá risada. Mas o principal, a gente aprende. A gente aprende sobre Deus. A gente aprende que o nosso Deus é amor, que o nosso Deus é justiça, que o nosso Deus é perdão, que o nosso Deus está disposto, irmãos, todos os dias nos dar uma nova chance. Às vezes tem pessoas que não têm muita paciência. A pastora Indianara e o pastor André sempre trabalhou com dependente químico. Irmãos, trabalhar com dependente químico não é fácil. Você está com ele hoje, ele tá bem, ele fica uma semana bem, daqui a pouco, irmãos, cadê o irmão? Ah, tá lá de novo, pastora. Então, se você não tiver o amor de Deus, você não consegue. Mas o amor de Deus, irmão, quando ele está comigo, quando ele está com você, a gente faz a diferença.
E eu quero te convidar para conhecer esse amor de Deus. Eu quero te convidar para você aprender mais sobre esse Deus que é perdão, esse Deus que é amor, esse Deus que faz maravilhas, esse Deus que cura, esse Deus que faz assim coisas extraordinárias, esse Deus que faz brotar, meu irmão e minha irmã, água da rocha. Sabe quando você não tem para onde ir, você fala, olha, não vai ter mais jeito hoje, eu precisava resolver isso, eu vou para lá, eu vou para cá, mas não tem para onde ir, não tem o que eu fazer. E de repente, meu irmão, começa a acontecer um monte de coisa. É isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você conheça esse Deus que faz maravilha, esse Deus que sustenta, né? Quantas igrejas nós temos visto que têm sofrido muito por conta de situações, devido à finança, igrejas que têm sofrido por conta de outras coisas, mas ela tá ali, né? Quando eu cheguei aqui nessa igreja, a igreja metodista em Cubatão, eu disse para eles assim, sabe por que vocês estão ainda aqui firmes? Porque vocês têm raiz. E a raiz, irmão, sabe como a raiz é firmada? No legado. Tem legado, como eu disse, né? Hoje conversando com a dona Clerice, dona Carminha, as pessoas aí que são mais antigas, seu Gomes também, fui na casa dele, conversamos um pouco. Então o que acontece? São pessoas que já têm raiz, e essa raiz faz com que eles se fortaleçam, mas para eles criar raiz, eles precisaram de um legado. Eles precisaram que alguém falasse, que alguém ensinasse, para que ele formasse uma consciência de quem é Deus e ele entendesse que ele não é rejeitado. Eu quero dizer para você, você que está me ouvindo, você não é rejeitado. O Senhor te ama do jeito que você é, porque a palavra dele diz que o amor de Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor ama todos. A gente pode transmitir a palavra de Deus para todos e todas. Por quê? Por que nós precisamos deixar um legado? Por que a gente tem? Por que você tem que deixar um legado na sua casa de ensinamento, de princípios para os seus filhos? Por que você ensina para o seu filho, olha, não pode roubar, olha, não pode responder os mais velhos, né? Não pode isso, não. A gente vai ensinando algumas coisas, né? Porque nós precisamos garantir que a futura geração, meu irmão e minha irmã, vão ser melhores do que nós. A futura geração precisa ser melhor do que eu. Eu sempre tenho falado, né? Que eu desejo que as pessoas que caminhem comigo, em Camargo Novo a gente teve, né, lá, temos hoje, porque hoje eu já não estou mais lá, 3 seminaristas. E quando eles iniciaram e eu caminhava com eles, discipulando, ensinando, conversando, e eu falava para eles, a minha oração é para que vocês sejam melhores do que eu. Tudo que eu tenho ensinado para vocês, o legado que eu tenho deixado de ensino, de perdão, de amor, de transformação, por favor, ensine a outros. Ensine outros a amar, ensine a outros a perdoar, ensine a outros, né, que você pode, você é capaz, você pode ir longe, viu? Você pode ir longe. Se alguém está dizendo para você que você não pode, olha, tira isso da sua cabeça. Porque a palavra de Deus diz que com Ele nós somos mais que vencedores. Então nós precisamos deixar um legado para que a próxima geração, confie em Deus e mantenha a memória viva dos feitos e milagres dele. Quando você passa para a próxima geração, os seus filhos vão manter vivo a memória de Deus. Ele vai manter vivo os feitos de Deus. Aí a próxima geração, sabe o que vai acontecer? Esse salmo você vai ver que muitos erraram. Né? Nós conversamos hoje aqui só até o versículo 7, mas você pode depois falar, ler um pouco mais que você vai entender. Então tem muita coisa errada, muitas que voltaram para trás, que murmuraram, uma geração que fazia muita coisa errada. Então o salmista diz assim, olha, não vamos seguir esse exemplo, vamos seguir o exemplo daquele que agradece. Vamos seguir o exemplo daquele que exalta o nome do Senhor. Vamos seguir o exemplo daquele que acredita nos grandes feitos do Senhor. Vamos seguir o exemplo de homens e mulheres que falem das grandes obras, dos grandes feitos. Qual foi, irmão? Eu quero te fazer essa pergunta. Um milagre que você pode contar que Deus fez na sua vida. Que você pode chegar para uma pessoa, você não precisa nem falar muita coisa. Falar, olha, Deus, o Deus de Israel, Ele fez isso na minha vida. E você começar a contar. Aquela pessoa já vai
acender dentro dela uma chama de fé e vai falar, nossa, mas esse Deus dele é bom mesmo, né? Esse Deus dela, nossa, se esse Deus fez na vida dela, pode também fazer na minha. Então, irmãos, nós precisamos deixar um legado para que a próxima geração mantenha viva a memória dos grandes feitos do Senhor. A próxima geração também não pode repetir as infidelidades, as coisas feias, né, que essa geração futura está fazendo. Nós estamos vendo aí muita coisa, irmãos, diferente do nosso tempo. Eu estou com 52 anos e, para mim, eu fico imaginando as pessoas mais velhas do que eu. Se para mim já está assim, eu fico chocada com algumas coisas, eu imagino, irmãos e irmãs, as pessoas mais velhas do que eu. Como elas ficam, né? Porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela continua a mesma coisa, né? Ela continua viva. Deus, ele continua fazendo milagre. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Deixa eu te dizer algo. Ele ainda sabe fazer milagre, viu? Eu não sei se você está achando que Deus está morto, que Jesus Cristo não está agindo mais, que o Espírito Santo, olha, ele é craque ainda em fazer milagre. Talvez você esteja precisando de um milagre e eu quero que você receba isso para a sua vida. O nosso Deus é poderoso e ele sabe fazer milagre. Ele sabe ainda, viu, abrir o mar. Ele abriu aquele mar, eu quero que você aprenda com isso. Ele sabe ainda, irmãos e irmãs, como ele curou a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que ficou, Jesus Cristo, ela simplesmente tocou na veste de Jesus Cristo e saiu virtude, saiu poder. Jesus Cristo ainda libera poder. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu quero que você aprenda que Jesus Cristo continua agindo. Ele morreu naquela cruz do Calvário, porque ele foi o grande legado do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, para ficar em mim e em você, para que eu e você possa lembrar sempre dos grandes feitos. Olha que feito maravilhoso que o nosso Deus fez. Olha que feito lindo. Ele pegar o próprio filho dele, ele dizia assim, olha, eu vou deixar o meu filho morrer naquela cruz do Calvário, porque eu quero salvar toda uma nação, todo um povo. Que legado maravilhoso. Nós aprendemos com o nosso Deus, irmãos, que nós precisamos repassar o que Deus, os feitos de Deus. Precisamos repassar os feitos de Jesus. E eu quero dizer para você, Jesus ainda continua fazendo milagre. O nosso Jesus é craque. Eu não sei porque ele está dizendo isso, mas tem pessoas aí do outro lado precisando de um milagre. Aleluia. Então eu quero que você creia, meu irmão e minha irmã, que o nosso Jesus, ele continua sendo craque, ele continua fazendo, ele continua agindo, ele não está morto. Por isso que eu e você precisamos continuar falando, porque nós precisamos deixar um legado para essa próxima geração, que o nosso Deus é Deus poderoso, o nosso Deus é Deus das maravilhas, o nosso Deus é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que salva. Ele continua vivo. Isso é que nós não podemos deixar de falar. Nós precisamos continuar falando. Porque se eu e você não falar, na nossa casa, no trabalho, onde você estiver, na escola, na rua, no supermercado, deixe um legado. Né? Quando você vai aos lugares, como você é conhecido? A igreja que você faz parte hoje, como ela é conhecida no bairro? Ela é conhecida como uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que fala do amor de Cristo. Porque, irmãos e irmãs, nós precisamos desejar ser essa igreja. Eu preciso desejar ser essa igreja. Onde eu for, eu preciso falar do amor de Deus. A próxima geração precisa ouvir os ensinos sobre Deus. E para isso, meu irmão, para que a próxima geração ouça os ensinos sobre Deus, nós precisamos falar. Olha o que diz o versículo 4. Não encobriremos. Não encobriremos. Nós não vamos encobrir, né? Ou seja, vamos deixar de falar algumas coisas, irmãos, que às vezes as pessoas não querem falar, né? Porque elas não querem, eu não vou falar isso porque isso a pessoa pode não gostar. Irmãos, quem faz com que a pessoa seja liberta de alguma coisa é o Espírito Santo de Deus, irmãos.
Não é você e nem eu. Quando a palavra diz assim, não esconderemos, não encobriremos dos nossos filhos, nós contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. O Senhor está dizendo para você, não deixe de falar. Deixe um legado na sua casa, espiritual. Deixe um legado de oração, um legado de respeito. Algumas pessoas a gente conversa com os filhos. Ao conversar com os filhos, a gente já entende quem foi os seus pais. A gente já entende o que os seus pais ensinaram. E a gente olha neles e fala que coisa linda, né? O legado, o ensinamento de um pai. Como eu disse, se você não tem filho de carne, mas você pode ter um filho espiritual. Um filho do amor, né? Se você não quiser chamar de filho, chame de outro nome, como você quiser chamar, mas que seja alguém que você deixe um legado de amor. Uma outra coisa também, a gente tem trabalhado com discipulado, com células. Existem células de casais, existem células de mulheres. Em célula de mulheres, as mulheres que estão ali aprendendo, elas vão receber de você um legado. Você vai ensinar para elas. Então, quando você começa a conversar, elas falam assim, olha, a pessoa é minha discipuladora, eu aprendi isso com ela, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Casais também, os casais procuram, eu vou procurar o casal tal, porque eu sei que esse casal vai me ensinar. Irmão, isso é legado. Isso é legado. Eu quero te convidar, meu irmão, para não trancar. Não tranque as 7 chaves o que você aprendeu sobre Deus. Não tranque as 7 chaves o que você aprendeu sobre o amor. Não tranque as 7 chaves o que você aprendeu sobre o perdão. Não tranque também as 7 chaves aquilo que foi bom para a tua vida. Talvez você precisou de uma libertação, você precisou de uma cura. E Deus fez maravilha. Né? Talvez você precisou descer em algumas áreas da sua vida. E você vê algumas pessoas que estão precisando descer. E aí você fala assim, olha, eu desci. Conta a tua história, porque a tua história pode ajudar aquela pessoa também. Amém? Então, irmãos, hoje, nosso primeiro estudo foi para a gente falar sobre isso. A pastora vai estar toda terça-feira, não só fazendo o estudo, mas eu também quero orar com você. Eu quero orar, eu quero que o Espírito Santo entre dentro da sua casa, na sua vida. Eu quero que você possa receber de Deus essa presença. Eu quero deixar esse legado de fé para você, né? Que Deus, Ele continua agindo. O nosso Deus, Ele está vivo, irmãos, Ele está esperando você buscar, Ele está esperando você depender dEle, para que Ele possa fazer maravilhas, né? Nós estamos aí na madrugada, tendo um tempo de oração. Eu já até pensei algumas vezes de fazer esse tempo de oração online, né? Só que eu acho melhor não, porque às vezes muitas pessoas não vão conseguir acompanhar esse tempo, então a gente prefere fazer mesmo aqui, né? A gente faz cada um nas suas casas, às 3 horas da manhã acorda, a gente conversa nos grupos e as pessoas começam a orar. Então, se você tem algum pedido, se você tem alguma coisa que você quer, coloca aí. Ore pela minha família, ore por isso, ore por aquilo, porque todas as madrugadas nós estamos orando às 3 horas da manhã pelas causas impossíveis. Sabe por que a gente está fazendo isso? Porque é um legado. Eu recebi um legado de oração. Eu aprendi na minha igreja de origem, como eu falei para vocês, que a oração é a chave. A oração é a chave da vitória. Eu vim de uma igreja que a gente orava, a gente subia monte, a gente fazia campanha, a gente estava ali sempre buscando em espírito e em verdade. E tudo isso que eu aprendi, quando eu fui para a igreja ser pastora, eu ensinei e hoje eu continuo fazendo aqui. Amém? Então, que você, meu irmão e minha irmã, deseje deixar um legado. Que a igreja que você está hoje deixe um legado na comunidade, no bairro. Que quando as pessoas estiverem em desespero, elas saibam de correr. Olha, vamos ali na igreja, aquela igreja lá, eles ajudam a gente nessa área. Aquela igreja lá, essa área aqui também, tem alguém lá que pode fazer alguma coisa. Então, irmão, irmã, use o seu dom, use o seu conhecimento. Vamos ajudar a futura geração, para que elas não cometam erros que nós já cometemos, erros que os nossos pais cometeram. Porque quando a gente deixa um legado, a gente também ensina para eles não cometer os mesmos erros, né? Porque, não, isso aqui você não faz não, porque eu fiz não foi bom. Então, eu quero que você aprenda isso aqui, esse jeito aqui que é bom. Porque, infelizmente, hoje, nós temos visto uma geração doente, uma geração que
tem conhecido tudo muito precoce. Muito precoce. As crianças têm conhecido 10, 11 anos. A gente estava conversando hoje também na casa da Lucy, que nós demos uma passada lá também, para bater um papinho com ela. E lá a gente estava falando sobre a questão das crianças, né? Como é triste a gente ver que uma criança com 10 anos descobre o sexo de uma maneira tão feia, uma maneira tão triste, sendo que o sexo foi algo tão lindo que Deus fez. Porque tudo, irmão e irmã, que Deus faz é lindo. Nosso Deus, tudo que Ele faz é bom, né? Só que aí o mundo, né, organiza de um jeito as ideias do mundo, fazer com que o sexo fique sujo, fique uma coisa feia, e não é feio. Tudo que Deus faz é bom. E aí você vê uma criança de 10 anos descobrindo através de vídeos, de coisas feias, e aí, infelizmente, né, precocemente, ela se envolve e acaba perdendo a ingenuidade, se forma um adolescente já totalmente fora dos padrões, é uma pessoa também que não conhece o verdadeiro prazer, e quando se casa também não sabe o que é, não sabe como vai tratar, né? Então nós precisamos orar pela nossa geração, nós precisamos ensinar para que a futura geração aprenda os feitos de Deus, aprenda as coisas boas de Deus, aprenda que o nosso Deus ensina muita coisa boa. Tem muita coisa de Deus para a gente aprender ainda e muita coisa boa de Deus para a gente ensinar. Amém? Então que assim como né, a pessoa que escreve aqui, Asaf, ele escreve esse salmo, como ele fala, irmão e irmã, que ele estava ali, né? Ele fazia parte da história, né? Não encobriremos. Quando ele fala não encobriremos, está indicando que ele fazia parte daquilo que ele estava contando. Ou seja, ele era um transmissor também. Ele também aprendia para ensinar. Então, assim como o salmista, nós devemos transmitir. Nós devemos ensinar à geração futura os estatutos e os feitos do nosso Deus. Irmãos, e com amor, a gente pode ensinar os estatutos de Deus, a lei de Deus. Tudo nosso precisa ser feito com amor. Quando a gente tem amor de Deus, a palavra que para algumas pessoas parece que, mas isso é estranho falar isso, mas quando você fala com amor, o amor de Deus, irmão, ele ensina tudo. Ele faz com que as pessoas tenham paz no que elas recebem. Amém? Que o bondoso Deus, irmãos, possa fazer de você um transmissor da palavra de Deus. E que ao você transmitir na sua casa, no trabalho, na escola, ao você transmitir esse legado, onde você estiver, que esse legado fique firme e que ele possa ser repassado para outras pessoas. Amém? Eu quero agora orar por você. Orar por você, mãe, você, pai, que tem deixado um legado. Aí você pode falar assim, pastora, mas eu ensinei, eu falei, mas meus filhos não estão na igreja. Irmãos, o legado está lá, o ensino está lá. Descansa. Na hora certa, Deus vai trazer a memória. Deus vai trazer a memória. Sabe, o Espírito Santo, nosso Deus, ele é maravilhoso. Tudo dele é feito com amor. A pessoa tem o livre-arbítrio de tentar afastar, de não querer estar naquele momento, mas no tempo certo, no momento certo, tudo que você ensinou, tudo que você falou, como testemunho de vida, tudo que você fez, ele vai lembrar, tá? Então, fique tranquilo, fique tranquilo. Vamos orar para que Deus nos fortaleça, para que nós possamos continuar falando, e as pessoas que nós falamos já, que esse legado comece a queimar dentro delas, né? Aquilo que nós já ensinamos, que comece a queimar dentro delas. E que nós possamos ser testemunho vivo do nosso Deus. Eu quero orar com você, meu irmão, para que o Espírito Santo, minha irmã, entre na sua casa, entre no seu lar. Te dê força para você continuar transmitindo os grandes feitos do Senhor. E que você lembre, você tem um legado, viu? Você tem um legado espiritual. Alguém tem falado de Deus para você, ou já falou há muito tempo, e você sabe que o nosso Deus é Deus de maravilha, é Deus de milagre e é Deus de poder. Amém? Vamos orar, eu quero abençoar a tua vida. Senhor Deus, eu quero nesta hora primeiro agradecer. Muito obrigada. Obrigada porque eu posso estar aqui hoje, Pai. Eu posso estar aqui falando do amor do Senhor. Deus, e eu estou fazendo isso porque um dia alguém me ensinou.
Alguém falou para mim. Ó Deus, já em fase adulta, com 25 anos, quando eu fui para a tua casa, quando eu fui ao templo, quando eu fui ao culto, ó Deus, aquela igreja, a igreja metodista em Jardim Ângela, ela transmitia a tua palavra, ela transmitia, Senhor, o teu legado, e eu recebi, Pai, e hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, estou falando dos teus feitos, estou falando do seu amor. Senhor, quantas pessoas estão ouvindo aí hoje que já receberam esse legado, se estão de pé hoje, estão firmes, Pai, é porque elas tomam posse desse legado. Abençoa, Jesus, agora em nome de Jesus, restaura, renova, traz a esperança, Pai, a cada uma dessas pessoas. Traga também a memória, Senhor, em nome de Jesus, tudo que o teu povo aprendeu. Senhor, fortalece a tua igreja na terra, que a sua igreja possa continuar sendo uma transmissora da palavra, a palavra fiel, a palavra verdadeira, de cura, de salvação, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor continue, Pai, agindo na vida das pessoas. Espírito Santo, eu te peço agora para as mães e os pais, ó Pai, que hoje não têm seus filhos na igreja, mas essas mães e pais que já pregaram, já falaram do teu amor, que elas possam descansar. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, tome essas pessoas nas suas mãos, esses filhos e filhas que estão longe dos teus caminhos. Ó Pai, que o Senhor possa trazê-los de volta, trazer à memória deles os seus grandes feitos, Pai. Eu quero abençoar a vida de cada homem, cada mulher, quero abençoar a todos e todas, ó Pai, que tem transmitido a sua palavra, aqueles que estão aprendendo e já sentem vontade também de transmitir, aqueles que estão conhecendo. Espírito Santo de Deus, entra agora com poder, que essas pessoas possam conhecer o Senhor, possam saber que o Senhor é o Deus que faz maravilhas, que opera milagres, que os seus feitos, ó Pai, continua, o Senhor continua sendo craque em curar, o nosso Deus poderoso continua sendo craque em libertar, o nosso Jesus maravilhoso continua sendo craque em fazer milagre. Creia nisso, meu irmão, continue falando, porque você vai viver os feitos do Senhor. Continue falando em nome de Jesus e acreditando que o nosso Deus continua craque em fazer milagre. Toma posse, meu irmão. Toma posse do milagre do nosso Deus. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu vou continuar falando, meus irmãos, os grandes feitos que o Senhor deu, o Senhor fez. Lembra? Qual foi o último milagre que você pode lembrar hoje que Jesus fez? Eu falei aqui da cura daquela mulher do fluxo de sangue. Você lembra o cego, meu irmão, de Jericó? Qual foi a última cura? Começa a lembrar os milagres de Jesus. Porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo. Não tenha dúvida disso. O Deus que você serve, você pode transmitir e pode continuar falando que Ele está vivo e Ele continua operando milagre. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que o legado que você recebeu, que você tome posse desse legado, que você passe, que você fale. Porque tem muita gente, meu irmão e minha irmã, precisando viver milagre como eu e você já vivemos. Tem muita gente precisando conhecer o nosso Deus, esse Deus que nós conhecemos. Amém? Não esquece disso. Jesus Cristo continua vivo, viu? Continua, ó, sendo bom, viu? Deus, o Deus de Israel continua. Aquele Deus que colocou aquele filho dele, o filho dele, o grande, o Jesus maravilhoso que nós amamos, lá na cruz, ele continua sendo poderoso. Não mudou não, tá? Então você pode continuar pregando, pode continuar acreditando, pode continuar tendo fé, continua firme, porque o nosso Deus está vivo. Aleluia. Ele está aí visitando você, visitando a sua história, a sua vida. Toma posse. Presta atenção, seja quem Deus diz que você é. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que ama a palavra de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que ama a palavra de Deus, uma mulher que ensina os grandes feitos do Senhor. Amém? Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que esse tempo aqui que a gente bateu um papo, que a gente falou dos grandes feitos do Senhor, possa ter ajudado você, possa ter acrescentado algo na tua vida. E que você tome posse do legado. Qual foi o legado que você recebeu? Qual foi o legado? Legado espiritual? Qual foi? Talvez você recebeu um legado na área de libertação. Talvez você recebeu um legado na área de pregação da palavra. Talvez você também pode ter recebido um legado na área de oração. Qual foi? Toma posse, porque o nosso Deus continua vivo. O legado seu é pregar? O legado seu é ensinar? O que é?
tome posse de tudo que Deus deixou na tua vida. Lembrando que a gente tem que repassar. A gente recebe o legado e passa. Eu já estou pensando, né? Quem que eu vou formar? Quem que eu vou ensinar para continuar fazendo aquilo que hoje eu estou fazendo em algum determinado tempo da minha vida? Então pense também, tá bom? Lembre-se, o bairro que você mora tem muita gente precisando ouvir de Jesus, ouvir os feitos de Deus. Amém? A casa que você mora tem gente precisando ouvir também sobre os feitos de Deus. Então continue acreditando nesse Deus lindo e poderoso. E Jesus te ama como você é. Amém? Deus te abençoe. Que seja um tempo precioso. Se você precisar de uma oração, como eu falei, você pode pedir aí no privado. A semana que vem nós estaremos aqui nesse mesmo horário. E eu quero fazer desse tempo aqui, não só um tempo de estudo, mas um tempo também de oração. Eu peço que vocês também orem pela pastora, pelo ministério dela, aqui em Cubatão. Um novo tempo, um tempo muito bom, um tempo muito gostoso a gente tem vivido aqui. Quem me conhece sabe que todo fim de ano eu estava na praia, minhas férias sempre foi em praia, aí Deus já mandou eu logo para a Baixada. Então o nosso Deus é lindo, Ele faz tudo direitinho, Ele faz tudo da maneira que Ele sabe que vai ser bênção para nós. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sua casa, que seu legado espiritual seja repassado de geração para geração. Amém? Deus te abençoe.